Oração, ação, nosso ponto de encontro, nosso ponto de equilíbrio, nossa maneira de nos conectar entre nós, com o alto, com o melhor de nós mesmos. Afinal, Deus está no fundo de nós, então nos conectarmos em nós, no melhor de nós, nos conectarmos entre nós com o melhor que nós possuímos uns para os outros e nos conectar com o melhor da vida é a mesma coisa. É o Deus imanente a mim, imanente a você, e é o Deus transcendente. Muito bom, muito bom. Há um momento em que Jesus visita duas irmãs com seus discípulos, e aquela grande quantidade de pessoas exige da irmã mais velha que se desdobre em diversas providências. Mas a irmã mais nova fica apenas ouvindo Jesus. Marta, a irmã mais velha, reclama com o mestre que mande a sua irmã mais nova ajudá-la nas providências. Pois a resposta de Jesus é surpreendente. Marta, Marta, tu estás afatigada com muitos afazeres, mas uma coisa apenas é essencial. Tua irmã escolheu a parte mais importante e essa não lhe será tirada. Nós precisamos ter essa clareza do que é realmente essencial nas nossas vidas, do que é transformador em nossas vidas, de onde estão as grandes lições e qual é o nosso papel para acessar as grandes lições. A fórmula deixada por Jesus é que busquemos o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado. O nosso papel perante a vida, para acessarmos as boas lições, os bons remédios, é a boa sintonia. Daí decorre a importância da prece. Mas qual é a melhor prece? Como a prece se faz eficaz? Vamos conversar sobre isso? Esse é um assunto da máxima importância. Qual é a melhor prece? Pergunta 660A e 661. Na primeira, por que certas pessoas, apesar de rezarem muito, têm mau caráter? São ciumentas, invejosas, implicantes, carentes de boa vontade, de indulgência e às vezes até viciosas. Os espíritos respondem assim: a essência não está em rezar muito, e sim em rezar bem. A cultura tradicional, religiosa, e não apenas no cristianismo, mas em muitos outros lugares, é rezar muito. Entre os muçulmanos se vê pessoas recitando versículos do Alcorão ininterruptamente,
Entre budistas, se vê pessoas repetindo mantras muitíssimas vezes. Entre os cristãos também se confessa e se acredita que a repetição da prece, seja nas novenas, nos terços e nas penitências, é que determina a qualidade da prece. Será que é assim? Os espíritos aqui dizem que não. O que o seu coração diz? É a quantidade que vale? A essência não está em rezar muito, e sim em rezar bem. Essas pessoas acreditam que todo mérito está numa prece mais longa e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, nunca uma avaliação de si mesmas. Nesse caso, a ineficácia não é do remédio, a prece, mas sim da maneira como ele é aplicado, na atitude daquele que faz a prece. Pergunta 661. É útil pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe diferenciar entre o bem e o mal. A prece não oculta as faltas que os homens cometem. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas apenas vai obtê-lo se mudar de conduta. E aí vem a grande fórmula da prece mais forte, mais eficaz, da melhor prece. A melhor prece é praticar boas ações, porque os atos valem mais do que as palavras. O que é confirmado por Jesus em dois momentos. Primeiro, ele diz que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do nosso Pai. Então, fazer mais importante do que dizer. Outro momento, no próprio Pai Nosso, a prece que Jesus nos deixou, nos ensinou a fazer, ele diz que há uma fórmula de nos livrarmos de todo o mal, e essa fórmula é não cairmos mais em tentação. Analise você se isso não é convergente para esse ensinamento dos Espíritos, segundo o qual a melhor prece é praticar boas ações, porque os atos valem mais do que as palavras. Estude isso. Há 4 grandes expressões das criaturas: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Podemos apenas pensar em alguma coisa. Se pensarmos e sentirmos essa coisa, será mais forte. Podemos falar sobre uma coisa, mas não ser aquilo que a gente pensa e não ser aquilo que a gente sente. É a hipocrisia, a falsidade tão praticada no meio social, tão praticada nessa humanidade primitiva. Mas as ações e as atitudes, elas têm um alcance mais efetivo. Elas concentram e expressam os pensamentos e os sentimentos.
mesmo que uma pessoa haja em falsidade, esse agir em falsidade expressa, sim, quem ela é, o que ela pensa, em que vibração ela está. Claro que o observador desavisado, que julgar os atos apenas nas aparências, não terá nos atos das pessoas um retrato fiel de quem elas são. Mas o bom observador, que perceber que se trata de uma ação em falsidade, de uma ação não sincera, esse compreenderá a ação humana como grande retrato do estágio, da evolução, da alma de uma pessoa. E Deus, que vai para muito além dos pensamentos que ele lê, dos sentimentos que ele percebe mais do que nós mesmos, e muito mais ainda das palavras que emitimos, ele verá em toda a movimentação energética de pensamentos, sentimentos, palavras e ações quem somos nós. Então, aquele que pede o perdão das faltas precisa que essa prece seja uma prece da ação. Tanto é que também no Pai Nosso, Jesus, ao nos ensinar pedir o perdão pelos nossos erros, atrela esse perdão aos nossos erros ao perdão que nós mesmos praticarmos com o erro dos outros. Porque a ação é a prece mais poderosa perante Deus. Se nós não orarmos com as ações, nossas orações verbalísticas serão fracas, não alcançarão a alteração de vibração que toda oração, para ser oração, precisa provocar. Que assim seja, que percebamos isso, que a função da oração, que a oração só pode funcionar se elevar a nossa vibração. E para elevar a nossa vibração, ela não pode ser parcial, não pode ser hipócrita, não pode ser contraditória com as nossas intenções, com as nossas vibrações. Precisamos de uma prece total. Essa sim nos questiona, essa sim eleva a nossa vibração, essa sim atrai boas companhias, essa sim nos abre para perceber a riqueza de cada momento, o ensinamento, o remédio que nos é oferecido em cada situação. A prece pode transformar tudo sem transformar nada, por nos dar, com as melhores vibrações que ela alcança, condições de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Essa é a grande eficácia da prece. Mas para alcançar essa eficácia, precisamos entregar tudo. Precisamos ser sim, sim e não, não. Precisamos da integralidade da prece.
E a integralidade da prece só pode ser feita pela integralidade do ser. Pensamentos, sentimentos, palavras e ações, todas voltadas para o mesmo sentido. Faça suas preces em verdade, em sinceridade, em totalidade, em integralidade. E você alcançará transformações. Que assim seja. Muito bom. Vamos hoje analisar então as contribuições dos amigos. Janaína Correia: fiquei atolada em meu trabalho, diminuí o foco e só me atrapalhei, dei uns passos para trás. Mas vamos que vamos. Reiniciar e continuar tendo fé naquele que me criou e me ama a todos nós, Deus. Muito bem. Não é problema a gente se desviar, porque faz parte do nosso aprendizado. Ter consciência do desvio e voltar para o caminho é o que nos basta. Muito bom, Janaína. Mônica Silva, expressando sua gratidão. Marco Aurélio diz que perdoar é sempre amar. Eu diria que é um exercício, é uma condição, é uma ferramenta para alcançar o amor, porque ninguém anda para frente olhando para trás. Ninguém anda para frente olhando para trás. O para frente da alma é o amor. O para trás são as mágoas, as culpas, os erros. O perdão nos liberta do passado e nos abre ao futuro. Muito bom. A Janaína Correia, a Mônica Silva, sempre lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, orando pelas vítimas dos desastres climáticos, pelas vítimas da falta de paz, da guerra, vibrando pela paz mundial. André Salvatore, Sayonara Angélica, Adelaide Dias, Enir Cajazeira. Dissemine essa ferramenta, minha amiga, meu amigo. Temos uma preciosidade nas mãos. Os mais inconscientes de nós querem se cercar de armas para eliminar corpos. Os mais conscientes de nós podem enxergar na prece a grande arma para nos melhorarmos. Escolha suas armas e vença a vida. Muito bem. Muito bom. Um prazer estarmos juntos. Amanhã continuaremos com a prece, estudando a prece, aprimorando nossa prece, para que ela possa ser feita em cada vez mais consciência. Prece mais consciência, vida melhor. Que assim seja para vocês e para mim. Até amanhã. Paz e bem para todos.